Bom, pessoal, então vamos lá. Recentemente, eu alcancei aqui uma das melhores fases desse canal e dos meus outros canais aqui no YouTube, e foi muito bom para mim financeiramente. Só que, apesar de ganhar um bom dinheiro, acho que mais do que a maioria das pessoas no Brasil, eu não estava completamente satisfeito e às vezes até pelo contrário. Às vezes eu achava que teria que me dedicar mais e mais, porque eu sentia que de alguma forma eu poderia me prejudicar no futuro. Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre insegurança econômica, que é uma doença que atinge grande parte dos brasileiros no pós-pandemia e que pouca gente fala ou pouca gente cuida ou se preocupa com isso. Basicamente, a insegurança econômica é, é um período da sua vida ou um período da sociedade onde os preços sobem muito e a economia de um país está prestes a colapsar. As pessoas às vezes até nem percebem que isso pode estar acontecendo, mas elas começam a ter uma ansiedade de guardar dinheiro ou elas começam a ter uma ansiedade de não conseguir pagar suas contas, de não conseguir comprar comida, cuidar da sua própria família, ou de não realizar um sonho, como por exemplo pagar uma faculdade, comprar um carro ou uma casa, tá? E eu tô falando disso aqui porque eu sei que assim como eu, você muito provavelmente tem essa doença, que você é aquela pessoa que cara, se você assiste o meu canal, tem uma grande probabilidade de você ter uma personalidade parecida com a minha, tá? O algoritmo do YouTube faz isso. Então, tem uma grande probabilidade de você ser o cara que vê notícias no YouTube, por exemplo, que se importa sim e muito com política, ou você é bem jovem e você tá pensando de toda forma como ter uma carreira de sucesso, e você encontra várias barreiras e você fica pesquisando sobre como ganhar mais, como ter um melhor salário e etc. Provavelmente você é esse tipo de pessoa. E certamente você está pensando em tudo isso porque você tem uma incerteza econômica, você tem medo das coisas não darem certo. Talvez existam até pessoas que dependam de você dar certo em algum emprego, ter um bom salário para que coisas se realizem na sua vida, tá bom? Vamos lá, deixa eu fazer um exercício aqui com vocês. Eh, Uns 20 anos atrás aqui no Brasil, 20 ou 30 anos atrás, a gente teve o bloqueio das contas pelo Collor. O Collor bloqueou o dinheiro das pessoas que estavam na poupança. Então, aqui nós tínhamos 2 tipos de pessoas: as pessoas que pesquisavam muito sobre economia, sobre política, e nós tínhamos também do outro lado as pessoas que não se importavam com nada. E o que que aconteceu? Eh Existem 2 sentimentos envolvidos, nesse fato histórico que aconteceu no Brasil. 2 sentimentos são envolvidos. O primeiro é do cara que pesquisava tudo, que era bem informado. Esse cara sofreu uma insegurança econômica, uma incerteza, uma ansiedade durante meses, até o dinheiro dele ser bloqueado. Do outro lado, temos as pessoas que simplesmente vivem no automático, igual a maioria das pessoas que você conhece aí no mundo afora. São pessoas que vivem no automático. Elas trabalham, comem, dormem. Trabalha, come e dorme. Elas estão na corrida dos ratos. Essas pessoas não querem saber de política, elas votam em qualquer um. Não que faça diferença votar em alguém, mas elas votam em qualquer um. Elas estão cagando pra tudo, gasta tudo no tigrinho. O sonho dessa pessoa provavelmente é construir uma casa, ter uma família e coçar o saco o dia inteiro. Agora eu quero te perguntar, quem você acha que sofreu mais, não com a perca do dinheiro? Eu quero que você diga quem sofreu mais com a situação de ver as coisas acontecendo. Quem sofre mais é o cara que não sabia de nada, no outro dia ele acordou e não tinha nada na conta, ou quem sofreu mais é o cara que viu esse processo durar durante meses e depois ele percebeu que ele perdeu tudo também? As 2 pessoas sofreram, obviamente, mas quem sofreu mais? O ansioso ou o despreocupado? Pois é, eu sou ansioso e é disso que a gente vai falar hoje. Bom, eu fiz aqui um mapa mental sobre a insegurança econômica, que pra mim é uma das piores doenças, principalmente porque essa doença te leva a vícios terríveis, tá? Ela te leva a vícios terríveis. Mas quais que são as causas? Bom, entenda que, assim como o mercado financeiro, as crises, de ansiedade econômica da humanidade, elas não acontecem o tempo inteiro. Então o mercado financeiro ele tem ciclos, tá?
Então tem ciclos de alta, ciclos de baixa, tem fatores como guerra, pandemia e etc. Isso está acontecendo agora? Sim. A gente pode ver que os Estados Unidos está prestes a entrar numa recessão, tá? Alguns especialistas em economia, e eu não sou um desses especialistas, mas você pode pesquisar, alguns especialistas dizem que pode ser até pior do que 2008, tá? O governo americano fica falando que não, vai ser um pouso suave, um pouso suave. Isso para mim lembra aquela época, não, vai ser só uma marolinha, tá? Mas eu acho sim que daqui até outubro, talvez, possa quebrar o mercado financeiro, tá? Principalmente a bolsa americana. E é óbvio, se a bolsa americana quebra, tudo quebra. Bom, outra coisa que gera essa ansiedade, medo de não conseguir pagar as contas. Por que alguém não consegue mais pagar as suas contas? É óbvio, o governo imprime moeda. Se o governo imprime moeda, ele dilui o seu poder de compra. Então também tem subida elevada dos preços, as coisas ficando cada vez mais caro. No Brasil, isso aqui é algo bem interessante, porque acontece uma tragédia no Rio Grande do Sul, e como eles produzem muito arroz, simplesmente as pessoas lá no Nordeste vão lá e compram trilhões de pacotes de arroz de uma vez. Então, você entende que instintivamente o ser humano funciona dessa forma. Tudo isso ficou mais forte depois da experiência da PAN. Por quê? Porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas não puderam trabalhar, tá bom? Então teve um lockdown, as pessoas simplesmente não poderiam ir trabalhar. E quem tinha renda tinha, quem não tinha teve que fazer algum acordo e etc. E isso aqui acontece também em famílias monoparentais. E o que que seria isso? São aquelas pessoas que não têm muitos membros na família. Tem também casal de idosos que se separam, vai cada um para um lado. Se eles não tiver filhos, muitos filhos ou família numerosa, essas pessoas ficam sozinhas. Vocês conseguem entender isso? E eu já falei para vocês que o maior desejo do Leviatã é o quê? É que você não tenha uma família grande para ficar dependendo do Estado, tá? Eu já mostrei isso aqui em dados, em conversas, eu já mostrei de todas as formas que esse é o maior desejo, por isso que a taxa de natalidade só cai. E a mídia quer que a taxa de natalidade caia. Por quê? Para as pessoas ficarem independentes do Estado, certo? Então, esses aqui são os problemas que acontecem. Na verdade, são as causas, né, do que levam à insegurança econômica. Bom, quando a gente fala dessa doença, a gente tem que lembrar também que aqui a democracia funciona. Isso aqui acontece com muitas pessoas. Se o cara tem muita grana, ele tem medo de perder o patrimônio. Se o cara é da classe média, ele tem medo de perder o estilo de vida que ele conquistou. Ou seja, ele volta a ser pobre. Aí o cara tem um carrinho, sei lá, o cara tem é, um carro, uma moto. Aí de repente ele tem que vender a moto e ficar só com o carro, porque é melhor para a família dele. Ou seja, ele conquistou um estilo de vida com o trabalho, só que ele vai ter que abrir mão disso, ok? E se o cara é muito pobre, aí não tem jeito. O cara que é pobre, ele trabalha para comer e passa tudo no cartão de crédito e ele tá sempre devendo, e como a economia do país está ruindo, ele vai se enrolando cada vez mais, ok? E aqui um detalhe: não é todo rico, não é todo mundo de classe média, não é todo mundo de classe pobre que se importa com essas coisas. A maioria das pessoas vive no automático. Mas eu sei que se você tá assistindo esse canal aqui, não importa de que classe você é, você se importa muito com isso, tá? Até porque não faz sentido. O tema do meu canal é basicamente esse. Bom, e o que que piora a situação? Num passado bem recente, as pessoas não tinham internet em casa. Então, você ter esse tipo de acesso a essas notícias era bem mais difícil. E eu fico vendo muitas vezes na mídia as pessoas falando sobre como a ansiedade aumentou nos últimos anos, como a depressão aumentou nos últimos anos. Mas é óbvio que essas coisas aumentaram. Por quê? A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Então, a gente basicamente as pessoas vivem numa guerra psicológica, e eu sou um desses também. Nós vivemos numa guerra psicológica contra nós mesmos, onde nós recebemos notícias boas e ruins. As notícias boas, obviamente, alegram, as notícias ruins preocupam, só que em uma época de notícias ruins, você vai receber sempre mais notícias ruins.
E às vezes você vai acabar entrando num problema que só existe na sua cabeça, tá? Talvez até exista um problema, só que ele é pior na sua cabeça, devido à quantidade de notícias ruins que você tem acesso. Existe até alguns canais aqui no YouTube que são só canais de notícias, e a principal função daquele canal é deixar as pessoas em depressão, porque só tem notícia ruim, tá? Bom, então quando as pessoas não sabiam que esses problemas existiam, era menos pior. Menos pior naquele sentido que eu falei no começo do vídeo. Hã, às vezes é mais fácil você ser um ignorante, cara, para todos os assuntos. Talvez seja a saída mais simples, ser um ignorante e não tá nem aí pra nada. Porque vai acontecer a mesma coisa com você e com todo mundo, e você vai sofrer menos, certo? Bom, e como resolver esse problema? Só existe um jeito de resolver esse tipo de problema. É você criar uma condição para sua vida que torne as coisas mais seguras. É você ver que, por exemplo, o governo não vai conseguir zerar o déficit em 2024, só que você, sei lá, isso aqui é o governo brasileiro, tá? Só que, por exemplo, sei lá, você comprou o dólar, ou você comprou o Bitcoin, ou você comprou o ouro. Então, basicamente, você resolveu o problema, um dos problemas. Então, meio que você tem que criar algumas camadas para acabar se livrando desses problemas de instabilidade econômica. Você meio que tem que se preparar. É isso que eu falo. Hoje no Brasil, cara, o Brasil é o país onde tem mais sobrevivencialistas, cara. Para você viver aqui, você tem que ser um sobrevivencialista, porque senão a sua vida vai ser quase impossível. Eu tô basicamente entrando naquele modo que é tipo, se você tem menos de 40 anos, vai embora do. Eu tô praticamente entrando nesse modo também, que é o modo que muita gente defende aí, inclusive o 38. Eu tô basicamente seguindo essa mesma linha, porque são tantas dificuldades que tem aqui, no mundo também tem, né? Mas no Brasil tem muita dificuldade, cara. Tem muita dificuldade. Aqui você tem que ser um sobrevivencialista, só que não aquele sobrevivencialista que guarda comida, por exemplo, que é um negócio que é o meu foco nos próximos meses, que é criar um estoque de comida para durar 10, 30 anos, tá? Mas você é óbvio, você não precisa ser tão radical assim. E quando eu falo que não precisa ser tão radical, não precisa estocar comida para 10 anos. Mas posso te fazer uma pergunta? Os pacotes de arroz que você tem aí na sua casa, eles vão durar no mínimo 3 meses? Acho que 3 meses é um tempo bom. Você tá preparado aí para 3 meses se existir uma crise? Muitas pessoas não. Muitas pessoas, aliás, elas fazem só a compra do mês, no próximo mês elas não têm nada. Então, a maneira que eu, Lucas, descobri para ter menos insegurança econômica são comprando coisas que me deem um pouco mais de segurança. Então, por exemplo, comprar um terreno, comprar uma casa. É óbvio que, cara, aqui eu tô falando para uma minoria que vai ter condição de comprar um terreno. Mas comida, muitas pessoas têm condição de comprar e guardar comida. Porque você sabe que os preços vão subir. Outra coisa, ouro e prata. Ouro e prata já é um pouco mais barato. Talvez você tenha medo de, no futuro, confiscarem a sua poupança. Então, compre ouro e prata, guarde. Se você é do digital, você pode comprar Bitcoin, que é um artigo também, assim como o ouro e a prata, inconfiscável. Só que até mais inconfiscável porque ele é digital. Ouro e a prata, se apontarem uma arma na tua cabeça, você vai ter que entregar. E também ações. Eu mesmo não compro ações, eu não acredito em ações, eu acho que não valoriza, mais do que a inflação. Tá aí, a gente pode ficar discutindo isso infinitamente, mas eu acho que não vale a pena. Mas muitas pessoas fazem isso, principalmente quem tem um grande patrimônio. E quem tem um grande patrimônio vai ter que comprar tudo. O cara compra casas. Eu já tentei o exemplo uma vez. Um cara, quando ele tem muita grana mesmo, e ele é bem medroso, ele tem medo de perder o patrimônio dele, o que que ele faz? Ele compra um monte de terreno, ele compra um monte de carro. São aqueles carros que desvalorizam, mas não desvalorizam tanto, né? Geralmente são as picapes, Hilux, Triton e entre outros. Ele compra terreno, compra carros, ele compra motos, tá? Por que que ele compra tudo isso? E, Lucas, essas coisas são ativos, isso aí gasta dinheiro, são ativos, tá? Mas ele sabe que aquelas coisas vão dar menos prejuízo do que deixar o dinheiro parado. Você entende? Também compram ouro, joias, etc.
compra um monte de ação de um monte de coisa. Por que que as pessoas diversificam tanto? Porque elas têm insegurança econômica. E aqui a gente chega num ponto crítico, que é o seguinte: o brasileirinho médio, enquanto o rico ou até o cara da classe média, não, o cara da classe média quase nada, né? Mas, tipo, o rico, ele consegue diversificar tanto o patrimônio dele, tirar o patrimônio dele para fora do Brasil, que ele sente uma insegurança econômica, só que ele consegue aliviar isso através de alguns meios. Só que o cara que é classe média ou o cara que é realmente pobre, esse cara ele não consegue aliviar a insegurança econômica dele basicamente de jeito nenhum. Então ele vive pensando nisso durante dias, meses, anos. E às vezes o cara, ele tá viciado em cocaína, ele tá viciado em maconha, ele tá viciado em cigarro, em bebida. Por quê? Porque ele tem esse problema da insegurança econômica. Às vezes o cara não tem problema de relacionamento, às vezes o cara não tem baixa autoestima, às vezes é até um cara inteligente, toma boas decisões para a vida dele. Só que a condição do país é tão desfavorável que por causa da insegurança econômica, ele acaba desistindo. A maioria das pessoas que você vê que estão numa situação de vício, por exemplo, não é porque elas quiseram estar ali, é porque alguma coisa levou elas para lá. O mais importante quando você estuda sobre vícios ou sobre doenças como depressão, é você não se preocupa tanto com a escolha da pessoa, mas sim com o gatilho que levou essa pessoa até lá. Porque isso, no fim das contas, são todos escapes, escapes para uma realidade ruim, certo? Bom, esse é um tema que eu tô aprendendo bastante ainda. E é claro que tem muita coisa para aprender, mas você pode ter certeza, enquanto você está pegando o ônibus para ir trabalhar, várias pessoas ao seu redor ali estão vendo notícias de mercado financeiro, política e etc. Por quê? Porque elas sentem insegurança econômica. Esse é o maior problema da família brasileira. É o maior problema, o medo de não pagar as contas, medo de não conseguir pagar a faculdade, terminar um curso, enfim, vários problemas, ok? Bom, se você tem alguma opinião sobre isso, deixa aí nos comentários. Lembre-se, a nossa comunidade Toca do Coelho agora está aberta. Lá eu posto alguns vídeos exclusivos, vídeos que eu não posso postar no YouTube, tá bom? Então, se você quiser ter acesso à comunidade, é R$ 29,99. O link dela tá aqui abaixo. E também, se você não quiser ter acesso a essas aulas exclusivas, mas quiser ir direto para um conteúdo mais avançado e ver como eu ganho dinheiro pela internet utilizando o YouTube e inteligência artificial, o link dos cursos está aqui abaixo também, beleza? Bom, vejo vocês na próxima.